Oi, meu nome é Ryan e eu gostaria de começar dizendo que o que vou compartilhar não é para assustar ninguém. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Não é a intenção dele que alguém esteja no inferno. Sou um ministro de libertação. Quero te dizer que este testemunho é para que você tenha a eternidade com Deus. Ele deseja a eternidade com você, o que ele desejou quando subiu na cruz e sofreu cada prego. Fez isso por você. Este é um apelo, uma advertência. Eu mesmo estou me emocionando ao dar este testemunho. Em 2011, vivi o inferno por 3 noites e oro para que ninguém mais tenha que passar por isso. Mas o Pai vai te buscar com tudo o que tiver. Quando eu era criança, eu era um sonhador muito ativo. Sempre fui assim, mas meus pais não entendiam, e uma criança não pode compreender isso. Meu pai estava afastado de Deus. Ele havia se afastado e era o que chamamos no sul de um batista de domingo. Minha mãe, quando ele a conheceu, ele assumiu que ela era católica. No entanto, você se depara com o que é conhecido como santeria. A santeria pega imagens do catolicismo e as sobrepõe ao que é uma essência de magia negra e voodoo. Cresci ao redor disso, sem perceber na época. Não sabia o que estava me seguindo, o que estava na minha linhagem, que é chamado de maldições geracionais. O que me seguiu foi a projeção astral. Eu não era apenas um sonhador ativo, como todos costumam dizer, uma criança com grande imaginação. Não, eu realmente viajava. Toda vez que deitava a cabeça no travesseiro, ia para um novo lugar. Originalmente as coisas que eu experimentei eram celestiais. Eram coisas do céu, coisas de luz. Mas, conforme envelhecia, e especialmente durante a adolescência, as imagens se tornaram cada vez mais escuras. O que eu não percebia era que cada vez que transgredia contra o Senhor, estava descendo mais fundo no buraco. Não era uma decisão minha, uma criança não sabe. Diferente daqueles que estão ativamente no ocultismo, se você nasce nisso, simplesmente recebe o que é sua herança. E isso me levou ao inferno, mas não sem a misericórdia de Deus. Ele me enviou um mensageiro por 3 dias, mas eu não estava na fé naquela época. Eu era um bombeiro há 12 anos. Trabalhei na corporação de bombeiros da cidade em Houston, Texas. Naquela época, estava apenas trabalhando sem parar, turno após turno. Eu não tinha tempo para ir à igreja. Lembro-me do meu pai, que estava começando a se aproximar da fé, me implorando para ir à igreja com ele. Eu ainda me lembro de ter tomado uma dose de Ace e dito: aproveite o controle mental, eu vou aproveitar meu domingo. Comecei a beber cedo na manhã de domingo. Você vê, o Senhor não me deixa esquecer esses momentos, porque Ele quer que eu lembre de onde vim e para onde Ele está me levando agora. Isso é provavelmente o motivo pelo qual esse testemunho levou cerca de 12 anos para ser dado, porque Ele teve que trabalhar em mim, teve que me humilhar e desenvolver-me. Caso contrário, eu seria apenas um cristão morno dando um relato sobre o inferno. Mas agora você tem um ministro fervoroso de Deus, explicando por que você deve ouvir. Recebi um mensageiro por 3 noites. Deus se revela mesmo àqueles que não acreditam. É por isso que, no Oriente Médio, há pessoas que vão dormir como muçulmanos radicais e acordam como cristãos radicais porque um homem vestido de branco apareceu para elas no meio da noite. O que elas experimentaram em seus sonhos é como a Bíblia descreve. Deus tem visitado muitas pessoas em seus sonhos e continuará fazendo isso. Sim, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e Ele ainda faz exatamente o que fazia antes. Não deixe ninguém te enganar dizendo que o livro de Atos está fechado. Não há um fim para ele. Estamos vivendo esses últimos dias, e você está ouvindo um testemunho desses últimos dias porque o tempo é curto. Na minha primeira noite, fui visitado por esse mensageiro de Deus. E a propósito, ele vem para você da forma que você entende. Ele apareceu para mim como um velho bombeiro. Eu estava na escuridão, onde só podia ver ele. O homem estava vestido com um equipamento de algodão e um capacete de couro e disse: finalmente você chegou. Estive esperando por você. Eu perguntei: quem é você? Ele respondeu: depois de todas as vezes que te salvei, você ainda não sabe quem está ao seu lado. Você provavelmente ainda acha que está falando com um bombeiro. Ryan, estou aqui para te advertir. Se você não buscar refúgio no Senhor, a fome virá sobre sua casa. Minha mão será contra você. Não quero fazer isso com você, filho, mas você não me dá outra escolha. Busque agora refúgio no Senhor antes que eu tenha que fazer algo drástico. Acordei ao lado da minha ex na época e a olhei. Ambos éramos ateus.
Eu, com meus diplomas em ciências, tinha visto tanto como bombeiro e paramédico que olhava para isso e pensava: não há Deus. Eu vi tantas crianças morrerem na traseira da minha ambulância. Como pode haver um Deus? Vi tantas coisas horríveis acontecerem e pensei: isso é apenas uma história para fazer as pessoas se sentirem melhor à noite. Você vê, a sabedoria do homem se mostra tola, porque Deus se revela como Deus e não será zombado. Não deixe ninguém te enganar. O Deus que você pode não acreditar ainda vai te buscar. Ele não vai permitir que você não tenha uma chance de conhecer seu filho. E foi exatamente isso que aconteceu a seguir. Eu ignorei isso. Pensei: fome sobre mim? Preciso de uma pausa. Preciso ir ao bar ou sair de férias. O estresse está me afetando. 6 meses depois, fui demitido do meu trabalho. A cidade perdeu muito financiamento e na época meu trabalho na cidade estava diminuindo, com poucas horas disponíveis. Então eu tinha aquele eco na mente: a fome está sobre você. Lembrei-me de pensar: não pode ser isso. Calma, Ryan, você só precisa fazer o que os médicos dizem. Então, o que eu fiz? Como um paramédico que acreditava na medicina, fui ver um médico. O que eles fazem? Te dão algo para acalmar seus nervos, relaxar um pouco, ajudar a acreditar que tudo vai ficar bem. Bem, adivinha? Naquela noite, depois de ver o médico, tive minha próxima visita. Minha próxima visita foi desse mensageiro, e dessa vez eu estava de volta àquela escuridão que se pode sentir. E se você está se perguntando como é isso, imagine estar no shopping e alguém desliga as luzes. Você sente as pessoas, ou o que parece ser pessoas, esbarrando em você, sente coisas passando e respirando perto de você, mas não pode vê-las, não pode visualizar, não pode perceber o que está ao seu redor. Mas dessa vez um grande vento estava soprando e ele disse: Ryan, você falhou em me ouvir e em atender ao meu aviso. Mas sou misericordioso e cheio de graça, e te dou uma nova chance de aceitar minha mão e minha misericórdia. Busque-me agora, pois a tempestade está sobre você. Acordei e lembro que estava um pouco nervoso. Pensei: o estresse está me afetando. Perdi o emprego. Deve ser a nova medicação. Isso não pode ser Deus. Quem acredita nisso? Eu não frequento uma igreja. Não tenho pastor ou uma igreja para chamar de minha. Então pensei: agora entendi. É apenas estresse crítico. Sem problemas, mais uma vez, ignorei. Meu pai continuava me procurando. E, a propósito, ele não foi sempre um homem santo durante toda a vida. Ele terminou bem, mas era mais parecido com um homem comum do que com um pastor a maior parte de sua vida. Nos últimos 12 anos, ele foi com tudo. É por isso que sou pastor agora, continuando o trabalho que ele começou. Ele era tão ousado que pregar que a América não era suficiente para ele. Ele foi para o México, foi para a China. Lembro-me dele se escondendo na China, pegando um trabalho, fingindo estar negociando aço, mas o que ele fez foi pegar todas aquelas unidades USB e preenchê-las com documentos para uma empresa chinesa, mas sem intenção de trabalhar para eles. Ele criptografou todas com a palavra de Deus e distribuiu para as igrejas subterrâneas. Isso é ousadia. Então aquele meu pai, que estava em chamas como eu agora, implorava para eu ir à igreja. Ele disse: Ryan, eu vou ajudar a pagar suas contas se você apenas comparecer a essa festa de Ano Novo na minha igreja. Era Ano Novo na igreja dele, e eu pensava: esses são uns carismáticos estranhos. Eles querem começar a festa às 5 da tarde e ir até a meia-noite. Achei aquilo cansativo. Naquela época, eu não percebia que minha raiva e ansiedade, mesmo em querer estar com essas pessoas, era o que chamamos de manifestação. Agora, vejo isso frequentemente quando minha esposa e eu aconselhamos pessoas. Observamos as pessoas ficando irritadas e ansiosas, porque o que está dentro delas não quer ser revelado. O que o diabo faz é tentar te dar um curativo, e foi o que fizeram comigo naquela noite. Tive uma ideia que pensei ser brilhante. Sim, vamos fazer isso. Fui à loja de bebidas, comprei uma grande garrafa de vodka Sky Vanilla e um grande cantil, daqueles bonitos e curvados que cabem no bolso e ainda parecem festivos. Enchi aquilo e pensei: se vou ter que lidar com todos esses hipócritas, pelo menos vou estar completamente bêbado. Lembro-me de antes de ir à festa, houve aquela vozinha que disse: não faça isso. Eu me lembro daquela voz. Estou sentindo o Espírito Santo sobre mim agora. Ele está me lembrando. Sim, eu te avisei naquela época. Entenda, ele vai te advertir. Tentará falar com você várias vezes antes de precisar te mostrar coisas que você preferiria nunca ter visto.
Então, eu fui àquela festa e fiz exatamente o que disse que faria. Estava completamente bêbado entre muitos cristãos. Às vezes me pergunto se alguém percebeu que eu estava tão bêbado, pois minha tolerância ao álcool era alta. Como bombeiro, estamos bem acostumados com o consumo de bebida. Se não é a bebida, é outra coisa, pois não conseguimos fazer esses trabalhos sem algum tipo de alívio, mas o verdadeiro alívio é o fogo. Passei a noite e lembro do momento em que minha cabeça encostou no travesseiro. Pum! Eu estava na escuridão, mas desta vez era quente. Estava fervendo. Eu estava queimando nessa escuridão. Então, o bombeiro apareceu no meio da escuridão e disse: "Você não ouviu nem prestou atenção a nenhum aviso que te dei. Sabe onde você está?" Eu respondi: "Não faço ideia de onde estou." Ele disse: "Este é o lugar que você visitará por sua desobediência." Ele perguntou: "Há um fogo aí?" Eu respondi: "Não vejo nenhum, só sinto o calor." Ele disse: "Deixe-me te ajudar." Bum! A escuridão se iluminou e o que estava sob mim era um fogo como nunca vimos aqui na Terra. Todos imaginam o inferno com a imagem de muito fogo. É bastante precisa, mas a diferença é que não é uma chama laranja-amarela como vemos nesta vida. É a chama mais quente, reservada para o diabo. É azul. Você está queimando na chama eterna, que te atormenta dia e noite, noite e dia. É como olhar para um aquecedor a gás natural, algo assim. Este era o lugar onde eu estava, e ele disse: "Algumas lições precisam ser aprendidas. Eu voltarei para te visitar por 3 noites e você precisará decidir onde ficará." Acordei e estava completamente encharcado de suor. Minha ex olhou para mim e perguntou: "O que está acontecendo? Você está com febre?" Eu respondi: "Não, eu acredito em Deus e acredito que Ele está me dizendo que vou para o inferno." Fiquei chocado com a experiência. Pensei que era isso. Não percebi naquele momento que Ele estava me chamando ao arrependimento. Todas as 3 noites Ele apareceu da mesma forma. A única diferença foi que o anjo que me guiou pelo inferno não era Ele. Eu descobri quem era o próximo anjo. Este era apenas o mensageiro para me advertir e me informar. Houve uma variação na última mensagem. Ele não estava mais usando o equipamento de bombeiro, mas uma armadura como a da Idade Média, um peitoral angelical. Ele não precisava mais vir para mim de uma forma que eu entendesse. Essa parte mudou. Na terceira vez, Deus não estava tentando facilitar a aproximação. Em vez disso, Ele vinha com a magnitude de me mostrar: "Você está lidando comigo agora." Naquele momento eu pensei: "Ok, entendi. Há um Deus tentando me dizer que estou fazendo errado, tudo bem." E eu ainda me lembro de ter ido a uma igreja e ter feito a oração do Pai Nosso pensando: "Ok, deve ser isso." Concluí minha parte. Eu voltei para a igreja depois de ver o que vi no terceiro sonho, após aquela noite de bebedeira. O que eu não percebi é que, quando Deus toma uma decisão, Ele a cumpre. Assim como uma criança que continua pedindo desculpas sem entender completamente, Deus ainda fará o que disse que faria, mas com misericórdia. Há sempre misericórdia. Porque foi na noite seguinte que me encontrei no inferno. E não é como as pessoas costumam imaginar, com garfos e diabos. Sim, há alguns conceitos que explicam por que as pessoas chegaram a essa conclusão. Mas a jornada que ele me levou foi mais próxima da Divina Comédia de Dante. Dante descreve 9 círculos do inferno, e eu experimentei 7. Lembro-me de ter perguntado ao Senhor por que 7, e ele respondeu: "Porque esse é o meu número perfeito e a minha vontade perfeita." Naquela noite em que adormeci, acordei seguindo um mensageiro. E para te dar uma ideia de como esse mensageiro parecia, era como um guarda prisional angelical. Digo guarda, porque ele tinha correntes e algemas para te levar à força, se você não fosse com ele voluntariamente. Ele disse: "Você vai me seguir. O Senhor tem coisas para te mostrar, e se você não vier de bom grado, virá do mesmo jeito." Então eu o segui. E aqui está o interessante. Tudo o que lemos sobre a mitologia romana, grega, egípcia, todos podem ter algumas peças da verdade. Ouvi falar do rio Estige. Bem, ele é real. Não sei se é chamado de rio Estige, mas posso te dizer que caminhamos até um rio e, ao chegarmos a uma clareira, o rio se dividiu, como Moisés dividiu o mar. Eu não sabia nada sobre isso. Não tinha aberto uma Bíblia. Estava apenas experimentando as coisas de forma bruta. Enquanto caminhávamos, para te dar uma ideia de como era o rio, você podia ver todas as almas se movendo através dele. Elas pareciam rostos, essa é a melhor maneira de explicar.
Era quase como se estivéssemos em um cruzamento de tráfego. Eles esperavam para que passássemos para poder continuar para onde quer que fossem. No momento em que saímos daquele rio, do outro lado, o mundo estava cinza, tornando-se mais vazio de luz. Imagine a vida que temos agora, sem cor, e quanto mais você anda, mais escuro fica. Isso é o que Dante chama de limbo. Eu o apelidei de mundo cinza, porque é exatamente isso. Uma vida sem vida. E quanto mais você se afasta daquele rio, mais escuro fica. A falta da presença de Deus é a luz. Quero que as pessoas entendam uma coisa. Todos que são contra Deus, satanistas, aqueles no ocultismo, ateus, agnósticos e os que seguem outros deuses, precisam entender que não há luz solar. Quando você acorda todas as manhãs com a luz do sol, está acordando para a presença dele. Quando você sente o vento no seu rosto, está sentindo a presença dele. Não há vento, não há luz solar onde estava indo. Onde vamos nesta história só há dor e sofrimento. Quanto mais você anda por essa escuridão, mais você sente que merece isso, mais é te dito que você se afastou de Deus e tudo o que está acontecendo você merece. Algo interessante sobre o inferno é que é um lugar de constante lembrança. Há uma constante lembrança de que este é o seu lugar e que você merece isso. Essa é uma parte do tormento daquele lugar. Então, enquanto caminhávamos pelo cinza e entrávamos na escuridão, isso levou a algo que eu não percebia que estava vendo níveis. Imagine uma mina, onde se minera a terra e forma-se um grande círculo descendo, devido ao quanto se rasga a terra. É da mesma forma no inferno, cada anel é um nível diferente. Cada anel é uma seção diferente. Algumas seções das paredes do inferno são prisões, e eu não cheguei a essa seção até o nível 7 quando chegamos lá. A primeira seção em que entrei é exatamente como descrito em Dante, é a luxúria. Tudo o que vou te contar sobre o que vi nesses diferentes níveis é importante. Enquanto eu caminhava com esse mensageiro, tive a impressão clara de que ele era a única luz que eu tinha. Eu sentia a escuridão tentando me alcançar, tentando me agarrar e me puxar para dentro. Sabia que, se não acompanhasse o mensageiro, seria sugado para tudo o que estava vendo. Não há luz nesses reinos exteriores. Há luz apenas quando se chega ao lago de fogo, mas os olhos que temos aqui não são os mesmos que temos lá embaixo. Você pode ver na escuridão total, quase como um gato, mas é sobrenatural. Todos os seus sentidos são ampliados. Audição, visão, percepção, tudo é magnificado nesse lugar. Tudo o que estou dizendo e o que você está prestes a ouvir acontece em uma escuridão absoluta, mas o Senhor permitiu que eu visse para que não apenas eu fosse salvo, mas também para que você entenda. No reino da luxúria, e peço desculpas a quem está ouvindo isso, vou fazer uma pausa, pois algumas coisas são gráficas. Vou tentar explicar da maneira mais respeitosa possível, mas é importante entender a magnitude do que está acontecendo. Se você é jovem ou sensível, talvez não seja o momento para você ouvir isso. Os demônios lá embaixo constantemente atormentam as pessoas, forçando-as a se entregar a práticas sexuais com demônios até que sua carne se desfaça. Imagine-se forçado a se entregar a essas práticas até que sua carne não possa mais permanecer em seus ossos. E quando você chega aos ossos, você se regenera para passar por isso repetidamente. Há uma diferença particular entre aqueles que estão sendo atormentados e aqueles que recebem um tormento específico. O Senhor permitiu que eu entendesse essa diferença. Aqueles que estão sendo atormentados geralmente são cristãos mornos que acreditavam que poderiam se entregar a práticas de pornografia e luxúria sem enfrentar consequências. Eles foram entregues aos seus desejos, e os demônios se divertem mais atormentando-os do que aos pecadores comuns. Os pecadores comuns também são atormentados, mas os cristãos mornos tinham uma luz interior que os demônios tentavam constantemente arrancar. Era como uma unção que restava neles, algo que os demônios consumiam. A melhor maneira de explicar é imaginar um óleo de unção que estava em algo, mas que você ainda pode sentir o cheiro remanescente. Era assim com a presença de Deus. Os demônios os odiavam mais porque ainda havia resíduo de luz neles. Já aqueles que eram verdadeiramente maus, como os que agrediam sexualmente outras pessoas na vida, eram agredidos sexualmente por demônios que tomavam a aparência das vítimas. Esse era o tormento eterno para eles. Eu gostaria de poder dizer que melhorou, mas piorou. Aqueles que maltrataram crianças eram mantidos na forma de crianças para sofrer eternamente pelas mesmas coisas que fizeram. O mensageiro me perguntou se eu tinha entendido o que estava acontecendo ali, e eu respondi que sim. Ele disse então que precisávamos seguir em frente, havia muito mais a mostrar.
Depois de uma experiência como essa, eu olho para filmes como Um Conto de Natal e Os Espíritos do Passado e vejo que as pessoas podem ter tido experiências com anjos e não souberam como descrevê-las corretamente, então transformaram em histórias fictícias. Quando você está do outro lado dessas experiências, entende que lida com algo muito mais profundo. Passamos para o nível 3, Gula. E por sinal, isso é apenas a espiral descendente do mundo que eu mencionei. Estamos caminhando em um grande círculo que desce como uma rosca. No nível da Gula, eu observei as pessoas e soube quais eram seus pecados. E isso é algo sobrenatural no inferno. Você sabe quais são os pecados das pessoas. Eles estavam todos em uma grande mesa de banquete, sendo alimentados com as coisas que mais amavam nesta vida. Aqueles que amavam carne estavam recebendo carne, aqueles que amavam doces estavam recebendo sobremesas, e assim por diante. Cada vez que comiam, havia mais comida. A diferença é que o que era prazer na terra agora era tormento. Os demônios repetiam a frase: "Deixem-nos comer bolo", forçando-os a comer até que seus intestinos se rompessem. E depois começavam de novo após a regeneração. Era uma tortura horrível. Para alguns, a comida não destruía seus corpos, mas os demônios os atormentavam com o que havia na comida. Algumas pessoas mordiam o alimento e encontravam formigas de fogo, outras encontravam aranhas ou escorpiões. Cada tormento era personalizado para causar o máximo de sofrimento. O mensageiro me perguntou se eu entendia o que estava acontecendo nesse nível, e eu disse que sim. Então, ele disse que era hora de seguir em frente, que o tempo era curto. Passamos para o próximo nível, a avareza. A avareza é um nível perturbador. Enquanto caminhávamos por esse corredor, como mencionei, era um grande círculo, e você podia ver um brilho à distância. Parecia um fogo no fundo do Grand Canyon, uma referência para entender o tamanho do fogo. Nesse nível, os demônios forçavam as pessoas a engolir dinheiro de Judas, moedas de prata. Mas havia algo muito perturbador nisso. Os dentes das pessoas se partiam e sangravam, e elas gritavam em agonia. Eles se engasgavam com o dinheiro, mas não eram apenas notas de $100. Havia diversas moedas de diferentes períodos históricos. A moeda caía do nada, já que não havia céu lá. O que eu achei mais perturbador é que você poderia pensar que as moedas eram as mais assustadoras, mas na verdade a música Money do Pink Floyd toca em um loop nesse nível. É um lembrete constante para todos sobre o que trocaram em suas vidas, o que sacrificaram pela glória e o que trocaram pela eternidade. Mas isso é apenas uma parte do nível da Gula. À medida que continuávamos, havia algumas almas antigas que eram diferentes das nossas. Enquanto nós éramos atormentados pelas notas caindo, essas almas mais antigas, da Era do Ouro, estavam vomitando ouro derretido constantemente. Elas eram literalmente consumidas até restarem apenas os ossos, e então se regeneravam. Outros eram forçados a beber ouro derretido, e havia estátuas de deuses falsos sendo derretidas na frente deles, forçadas a engolir seus ídolos. Isso foi o fim da Gula. O mensageiro então perguntou se eu já tinha visto o suficiente e eu respondi que sim. Então ele disse que precisávamos seguir em frente, o que nos levou ao nível 5, a ira. A ira era um nível horrível. Ao entrar, você via pessoas de diferentes períodos históricos em combate constante, um combate que nunca acabava. O mais impressionante era que eu sentia isso sendo ministrado internamente, como se houvesse uma voz interna me explicando, quase como um tour. Eu acreditava que era o Espírito Santo ministrando. Ele disse: "Observe, o sangue deles está fervendo de tanta raiva que está saindo dos olhos deles. A pressão arterial estava tão alta que seus capilares estouravam, fazendo-os sangrar pelos olhos, e eles viam tudo em vermelho." Eu assisti a encenações de guerras civis e todas as guerras que já aconteceram, desde os romanos até os egípcios. Cada cena de guerra acontecia eternamente. Mas depois tornou-se mais íntimo. Eu vi pessoas que morreram em momentos de raiva, como 2 homens em uma briga de bar com cacos de vidro, continuamente se esfaqueando e torturando um ao outro sem sangrar, presos em um combate mortal eterno. Eu também vi outros que, em seus últimos momentos de raiva, tentaram atirar em alguém e a bala seguia adiante e atingia a parte de trás da cabeça deles. Eles caíam, se levantavam e repetiam a cena interminavelmente. O mensageiro disse: "Eu sei que isso é muito, mas você precisa testemunhar mais uma coisa." Ele me levou a um grupo de pessoas que estavam iradas com Deus.
Elas eram constantemente cobertas por enxofre, como o de Sodoma e Gomorra, chovendo sobre elas, como uma chuva constante que não parava. Elas estavam de joelhos, aceitando a dor, enquanto o fogo derretia sua carne e deixava apenas os ossos, para então se regenerarem e começar tudo de novo. O mensageiro disse que era o suficiente desse nível e que precisávamos passar para o nível 6. Heresia. Antes de começar a falar sobre heresia, quero explicar algo. O que eu vi em relação à heresia é meu testemunho e deve ser levado a Deus. Não estou aqui para julgar ninguém. O que eu vi é um julgamento que coincide com o que está na Bíblia, e Deus não pode ser zombado. Podemos buscar todos os prazeres da terra, ter pastores que concordam conosco e dizemos que Deus nos ama do jeito que somos, sem precisar mudar. Temos o Ministério da Prosperidade, que promete saúde e riqueza para todos, mas isso está levando muitas pessoas ao inferno. No início desse nível, eu vi os religiosos e os mornos sendo crucificados de cabeça para baixo. O inferno os odeia mais do que qualquer outro. Os religiosos são odiados porque estavam perto de não precisar estar ali, mas os anjos caídos, os tormentores do inferno, estavam satisfeitos com sua presença. Essas pessoas foram entregues a uma grande ilusão, sendo crucificadas e discutindo sobre quem era mais santo, mesmo no inferno, sendo atormentadas. O ego e o orgulho deles os mantêm em um estado de tormento que nunca entenderão. Os mornos sempre questionam por que estão lá, afirmando que eram boas pessoas, e os demônios lembram-lhes eternamente o motivo de sua condenação. A próxima parte desse nível, que toca o que eu faço, foi particularmente impactante. Eu vi pastores que roubaram dízimos. Eles foram todos dados facas e tiveram que cortar a quantidade de prata que roubaram e colocar na balança. A ironia é que as balanças nunca estavam satisfeitas. Eles tinham que cortar mais de si mesmos, porque o que cortaram do que Deus tinha para eles era horrível. Mas há mais. Eu pedi a Deus para lembrar dos sodomitas, e Ele atendeu meu pedido para que todos pudessem ouvir este testemunho com total precisão. Eu vi os sodomitas, homens que se relacionavam com homens, sendo forçados a se entregar a demônios. Esses demônios pareciam homens, mas eram cheios de fogo. Esses homens não queriam se entregar a essas práticas, sabiam o que viria, mas não podiam evitar. Eles se consumiam, como se colocassem uma salsicha em carvão quente e a vissem estourar e cozinhar. Eles se cozinhavam por conta própria, e o Espírito dizia: por sua própria mão, escolheram seu próprio julgamento. Não serei zombado. A próxima cena envolveu mulheres que se relacionavam com mulheres. Elas eram forçadas a costurar-se repetidamente. Eu ouvi a palavra modéstia no inferno. Se tivessem sido modestas em vida, teriam que tentar manter a modéstia no inferno. Deus é vingativo, mas também é misericordioso. Essa é a razão pela qual Ele me chamou para este momento. O mensageiro então me disse, após eu ter visto as mulheres, que era hora de seguir em frente. Eu estava enojado com isso. Ele disse: você já teve o suficiente? Há muitos aqui neste nível. Eu respondi que sim, e ele disse: então seja assim. Agora vá para o seu maior desafio. Saí para uma clareira, e é aquela imagem que mostrei a você. Mas como disse, não pense em chamas laranja e amarelas. Tudo era azul, fogo azul e branco, para ser mais preciso. Nas paredes havia celas de prisão esculpidas nas paredes do inferno. Essas pessoas tinham tormentos especiais. Cada uma delas estava em uma cela diferente com seus próprios tormentos. Percebi que todos que tinha visto antes estavam no nível da emissão geral. Aquilo era horrível, mas era uma emissão geral, como ir a um parque de diversões antes das montanhas russas especiais. Cada um, nas celas, tinha tormentos específicos. O melhor modo de explicar isso é imaginar, como em Matrix, quando Neo acorda e vê todos os pods. Imagine isso agora como celas de prisão. Cada alma tinha uma cela e tormentos específicos dentro dela. A primeira cela que eu pude ver pertencia a falsos mestres e profetas. Eles eram forçados a consumir carvão ardente, aquele carvão que está no altar dos santos. Era um carvão azul e intenso, nada parecido com o carvão que usamos em nossas churrasqueiras. Ouvi o Espírito dizer: como blasfemaram a minha palavra e se consideraram santos, permitirei que provem a ira da verdadeira santidade. Eles consumiam esse carvão eternamente, e assim como tudo o mais eram reduzidos a seus ossos e depois voltavam para experimentar novamente. Vi assassinos em série em suas celas sendo mortos repetidamente pelas pessoas que haviam matado.
Os demônios assumiam a forma das vítimas e os matavam de novo e de novo, exatamente da mesma forma como haviam sido mortos. Era literalmente um olho por olho, dente por dente. Assim como trataram os outros, assim eram tratados. Em seguida, vi tiranos. Eram todos tiranos de guerra e governamentais. Mas o que eu pude observar foi Júlio César, sendo esfaqueado nas costas repetidamente. Havia outros que tentavam escapar, pegando armas, mas o tormento continuava, sem alívio. Aqueles que não eram atormentados dessa forma, eram torturados pela traição que sofreram, sem nunca ter paz. Outras celas eram de sádicos. Vi sádicos com a pele sendo descascada como se fossem batatas. Como eles gostavam de causar dor aos outros em vida, em sua eternidade, receberam dor eternamente. Sua pele era constantemente removida, sem fim. Em outras celas, havia masoquistas. Aqueles que gostavam de dor em vida eram amarrados a grandes pedras afiadas, semelhantes a sílex, e eram constantemente atormentados por essas pedras. Eles experimentavam a dor contínua que desejavam em vida, agora como parte de seu tormento eterno. Assim como os sádicos, receberam dor porque era isso que davam. No nível 7, se você olhar para o inferno de Dante, é chamado de violência, o que é apropriado. Mas, como mencionei, não vi os outros dois níveis que Dante descreve, fraude e traição. Esses níveis não existiam, mas o nível 7 é bastante intenso. Enquanto eu seguia o mensageiro, passei por celas de pessoas que eu sabia serem bruxas, feiticeiros e magos. Eles eram atormentados por sua própria magia usada em vida. Vi aqueles que lançaram maldições sobre os outros, sendo amaldiçoados eles mesmos. Aqueles que proferiram maldições estavam vomitando pregos, semelhantes aos usados na crucificação de Cristo. Outros que feriram os outros com palavras eram atormentados com cacos de vidro. Também observei aqueles envolvidos com magia do fogo. Sua magia os queimava e os incinerava, sem controle, de forma irônica, como se o próprio diabo usasse o que era especial para ele para criar tormentos personalizados. Os metamorfos eram especialmente interessantes. Eles eram xamãs indígenas e se transformavam constantemente em diferentes animais. Era uma transformação contínua e incontrolável, um tormento constante. Eles gritavam enquanto se transformavam em diferentes animais, sem poder controlar sua forma. No nível 8, o anjo me disse: "Você já viu o suficiente aqui. Agora é hora de você experimentar sua eternidade." Caminhamos e eu vi o lago de fogo à frente. Fui lançado em uma cela dentro desse lago, e minha mãe apareceu. Quero dizer que minha mãe era muito abusiva de todas as formas. Quando digo todas, inclua qualquer forma. Ela vinha em minha direção, furiosa, como sempre, pronta para me despedaçar. Instantaneamente fui tomado por um medo desconhecido. Enquanto eu começava a me sentir preso na cela, ouvi a porta se abrindo e o anjo dizer: "Isso é apenas um gosto. Venha comigo, vamos ver o fogo." Olhando da beirada da minha cela, vi o lago de fogo e todos nele. Vi pessoas sendo constantemente consumidas pelo fogo, sem nunca apagar. Ao contrário dos outros, cuja carne era reduzida aos ossos, essas pessoas não tinham chance de alívio. É estranho até dizer misericórdia, mas sua carne não era consumida. É como se o julgamento final ainda não tivesse chegado. Enquanto eu estava lá, pensei sobre isso, e o Senhor me disse: "Há alguns que vieram ao meu trono pedindo misericórdia, mas ainda foram considerados culpados. O julgamento vem para aqueles que desafiam um veredito final." Eu nem sequer tinha percebido que isso poderia ser um caso, mas faz sentido. Há um tribunal no céu, claro que há, e então percebi que, se há tribunais no céu, também há tribunais no inferno. Ambos funcionam conforme devem, então este não é o final. A lagoa de fogo ainda não começou a se encher. Você vê apenas uma ou duas pessoas, uma pequena quantidade em áreas. A maior parte são demônios apenas vagando por ali. Naquele momento, eu achava que aquilo era intenso o suficiente. Eu caminhava pelo fogo sem ser consumido, mantendo-me muito perto desse mensageiro, e ele disse que ainda havia uma coisa a ser vista no meio da lagoa de fogo. Imagine então que no meio da lagoa de fogo há um trono, o trono do diabo. E o mensageiro me disse: "Agora chegamos ao final da nossa jornada e você tem uma decisão a tomar. Você vai seguir-me de volta e proclamar Cristo como seu Senhor, ou eu vou deixá-lo aqui?" Claro, eu disse que sim. Nunca me ocorreu que eu pudesse ver o mensageiro na escuridão. Eu conseguia vê-lo brilhantemente e os demônios se afastavam dessa luz. Então ele disse: "Proclame isso. Proclame Jesus como seu Senhor e Salvador."
No momento em que gritei que Jesus é meu Senhor e Salvador, ele disse: "Então olhe para cima." Quando olhei para cima, percebi que estava vendo o início da eternidade, ou seja, o céu, com todos os seus diferentes reinos e níveis. Como você viu, o caminho para baixo leva ao trono do diabo, e o caminho para cima leva ao trono de Deus. Eu vi todos os diferentes níveis do céu, uma enorme quantidade de níveis, mas um trono podia ver o outro. Era quase como um diamante. Pelo menos essa foi a perspectiva que me foi dada. À medida que começamos a subir, a luz ficava cada vez mais brilhante. Então olhei para os lados e uma das coisas perturbadoras sobre o inferno é que também há aqueles que tentam garantir que ninguém escape. Havia aranhas demoníacas, a melhor maneira de explicar, e elas estavam ao redor das bordas do inferno. Eu podia ver corpos capturados em casulos se movendo, mas elas não podiam alcançar a mim e ao mensageiro com quem eu estava. Quando voltei, acordei radicalmente mudado. Eu não era perfeito, de forma alguma, mas eu estava completamente transformado, sabendo que não podia continuar na direção que estava. Levou-me 12 anos para chegar ao ponto em que estou agora, não apenas obedecendo a Deus, mas sendo um ministro fervoroso de Deus e tentando fazer tudo o que posso para expandir seu reino. Essa é a minha jornada pelo inferno. Agora, você provavelmente está se perguntando se tudo isso aconteceu em uma noite. Não, posso lhe dizer que não. Isso aconteceu em 3 noites. Cada uma dessas sessões sobre as quais estou falando, eu provavelmente vivenciei 1 ou 2, talvez 2 sessões. É difícil dizer. A cada noite em que eu dormia, era isso que eu experienciava, o tormento do inferno. Foi extremamente traumático e realmente levou 1 mês praticamente sem conseguir trabalhar, por causa do que experimentei. Eu tive que perguntar ao Senhor, como é possível? Como eu fui ao inferno e ainda estou aqui? Não é necessário morrer? E ele me lembrou: Ryan, quantos médicos já te disseram que você tem apneia do sono severa e você ignorou? Ele disse: em todas as 3 noites você parou de respirar. Agora eu preciso que você vá a um médico para tratar a apneia do sono. E assim foi como eu fui lá, e essa é a minha história. Eu só oro para que Deus faça com isso o que precisar, porque isso é um lugar que nenhum de nós gostaria de ir. No meu ministério, originalmente, eu comecei apenas como muitos na comunidade de libertação, correndo para expulsar o maior número possível de demônios. E então Deus me ajudou a entender algo. Minha esposa é uma conselheira cristã. Precisamos curar os traumas para que possamos realmente libertar as pessoas de seus demônios. A libertação é apenas uma parte disso. Veja, eu posso limpar você, mas ela pode ajudar a mantê-lo limpo. Caso contrário, você abrirá a porta novamente e novamente. Pai Celestial, agradeço por sua misericórdia, agradeço pelo sangue precioso de seu Filho e pelo sacrifício por todos nós. Sei que esse é um lugar que você não quer que ninguém vá ou experimente. Pai, oro para que cada ouvido ouça, cada olho perceba e cada espírito discernente possa compreender. Senhor, que eles possam discernir as palavras ditas hoje e ver e entender o potencial do destino das pessoas. Pai, oro por misericórdia, para que as pessoas tenham tempo suficiente para ouvir isso em meio às suas agendas ocupadas. Senhor, peço que eles deixem seus celulares, suas distrações e suas agendas de lado, pois não entendem que o fôlego que você dá hoje pode não estar lá amanhã. Pai, que sua vontade seja feita e que seu reino venha à terra assim como é no céu. Selamos este testemunho com o sangue de Jesus Cristo e agradecemos por todas as boas coisas que nos deu. Que nunca as tomemos em vão. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Agora que você ouviu esse testemunho tão impactante, a pergunta que fica é: como isso afeta a sua vida? Será que você tem ignorado os sinais que Deus tem colocado no seu caminho? Talvez você esteja em um ponto em que precisa tomar uma decisão. O que está te impedindo de entregar sua vida por completo a Deus? Se você sente que algo precisa mudar, este é o momento de agir. O que você tem a perder? Às vezes, nos seguramos em coisas que nos afastam de Deus, mas a verdade é que o tempo está passando e não temos o controle de quanto tempo ainda nos resta. Será que você está pronto para continuar vivendo da mesma maneira? Ou é hora de buscar essa transformação que tanto impactou o Ryan? Eu te desafio a refletir sobre isso e a dar um passo em direção a uma nova vida, uma vida de propósito e fé. Se você quer continuar aprendendo,
se aprofundando e transformando sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca a chance de receber mais testemunhos e ensinamentos que podem ser o próximo passo para a sua transformação. O anjo do Senhor apareceu ao lado da minha cama, possuindo asas coloridas como um arco-íris e com cerca de 3,5 metros de altura. O grande anjo que me acompanhava se aproximou, trazendo consigo um livro que continha a história da minha vida, com o meu nome, gravado tanto na capa quanto no verso. O anjo então abriu meu livro, leu algo e anunciou: "Ela pode entrar na cidade." Assim, adentrei a cidade celestial. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.